Histórias que temos para contar. Não é o título de um novo romance, nem mesmo ficção, mas pode ser também tudo isso. É o mote para esta oficina de escrita literária que José Luís Peixoto traz à Universidade de Macau. O escritor que em 2001 se tornou o mais jovem vencedor do prémio José Saramago, com a obra Nenhum Olhar, desafia agora a outros olhares sobre técnicas de escrita. Mas há uma ferramenta que não se ensina. Eu sempre acreditei que a principal formação para a escrita é justamente a leitura e também a própria prática da escrita. Ainda assim, teorizar um pouco, tornar um pouco concreto conceitos que são abstratos e que são subjetivos, ajuda a pensar a escrita. E é essa aqui a intenção. 6 romances, o mesmo número de obras de ficção, 3 séries de poesia, 2 livros infantis, artigos de viagem e na imprensa. José Luís Peixoto admite que estar do outro lado das palavras é por vezes desconfortável. Só há relativamente pouco tempo é que senti que poderia ter alguma capacidade de estar neste papel, ou seja, já conseguir observar o próprio ato da escrita a tal ponto que possa falar sobre ele e possa ter uma perspectiva analítica, não é? Aquilo que tenho para dizer tem muito que ver com as minhas experiências como autor. E então, nesse sentido, eu penso em aspectos que muitas vezes não são referidos em oficinas de escrita como esta, mas que, no entanto, são fundamentais para quem realmente escreve. E um deles tem a ver com esse aspecto de tornar público aquilo que escrevemos. Se nós escrevemos um texto, e se esse texto até por acaso for pessoal, se nos colocar a nós no centro da atenção, e depois o publicarmos, é um pouco delicada a forma como nos expomos nesse processo e a forma como o olhar dos outros depois nos afeta. Olhares que sempre estiveram atentos a vários livros que publicou e que lhe valeram vários prémios literários tão diversos como o Prémio Oceanos, no Brasil, Livro da Europa, em Itália, Cálamo, em Espanha e, claro, Portugal, com o Prémio Poesia Daniel Faria e também distinções da Sociedade Portuguesa de Autores. Cemitério de Pianos, Gaveta de Papéis, Criança em Ruínas são algumas das obras premiadas, assim como Galveias, um retrato da aldeia alentejana onde nasceu e que está agora a ser traduzido para o mandarim. Habituado a ver as suas obras traduzidas ou não fosse possível ler José Luís Peixoto em mais de 2 dezenas de línguas, a experiência é sempre como se de algo novo se tratasse. E é muito curioso porque, no caso do mandarim, que é neste caso específico, não é? É claro que a língua é muito diferente, a estrutura da língua, a forma de utilizar o vocabulário, a própria construção, não é? A própria forma de escrever, não é? Tudo é tão diferente. Depois também há as referências culturais que são muito diferentes. Mas efetivamente é justamente por isso que vale a pena traduzir. O romance tem dominado José Luís Peixoto, mas admite que a poesia não está esquecida. Eu demorei muito tempo até ficar confortável com as pessoas chamarem-me escritor. Custou ainda mais que as pessoas me chamassem poeta. Mas depois houve momentos em que comecei a ouvir pessoas a chamarem-me isso e fui-me habituando. E é verdade que, por exemplo, em relação à poesia, já passaram uns bons anos desde a última vez que publiquei o último livro de poesia. No entanto, agora é um pouco o contrário. Agora tenho um pouco reticências em que deixem de me chamar poeta. Distante, já lá vão as viagens à Coreia do Norte, o país proibido por onde se passeou, mas diz que não tem intenções de voltar, pelo menos tão cedo. Ficam as memórias registadas em Dentro do Segredo. Bem guardado está também um novo romance, que já está terminado, mas do qual nada revela. Diz que não quer ser desonesto com o leitor. Aquilo que eu possa dizer dá uma ideia errada necessariamente, porque o romance é sempre um objeto complexo que é difícil de resumir. Tem título, pelo menos? Tem título, mas então o título é que eu não vou mesmo dizer. Porque o título é o rosto do romance. José Luís Peixoto, que é um dos rostos da literatura, convidados do Festival Literário Rota das Letras.